Garoto de 1 ano morre em Campinas depois de ser atropelado por uma van escolar em frente à creche que ele frequentava. Secretaria Estadual da Fazenda aperta o cerco contra os postos de combustíveis que cometem irregularidades. Estudantes vão às ruas e protestam contra reajuste na tarifa de ônibus de Campinas. E ao contrário da maioria das cidades brasileiras que enfrentam problemas com o estoque de sangue, Limeira mantém alto índice de coleta e chega a socorrer várias regiões do país. Saiba por quê agora no Band Cidade. Boa noite. O descuido com uma criança teve um final trágico hoje de manhã em Campinas. Um garoto com pouco mais de 1 ano morreu depois de ser atropelado por uma van escolar em frente à creche que ele frequentava. Gabriel Fernando da Silva, de apenas 1 ano e 3 meses, tinha acabado de iniciar os primeiros passos. Mas um descuido da mãe, que durou menos de 1 minuto, terminou em tragédia, hoje de manhã no Parque São Quirino, em Campinas. O garoto caminhou para a rua e acabou debaixo de um veículo escolar. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando a mãe do menino saía para trabalhar e ia deixá-lo com a babá. Em questão de segundos, Gabriel correu para o meio da rua e foi atropelado pela van quando a motorista dava ré. Deixei a bolsa dele em cima do sofá dela. E aí eu deixei ele, no que eu deixei ele, sabe, ele saiu correndo. E aí veio a perua. Em estado de choque, a motorista foi levada ao pronto-socorro da região. Durante toda a manhã, policiais militares e guardas municipais estiveram no local para preservar a área. Peritos do Instituto Médico Legal chegaram por volta das 9 horas da manhã. Os moradores do bairro não conseguiam acreditar no que viam. Eu falo pra você, é uma criança muito bem cuidada, muito amada. Foi uma fatalidade da vida mesmo. Era uma criança muito bem tratada, a mãe dele cuidava muito bem dele. Enfim, todo amor que a mãe dele podia dar pra ele, ela dava. O veículo que atropelou o menino foi levado ao 4º distrito policial e vai passar por perícia. A motorista da van pode ser indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E 5 ônibus da aviação Itajaí Transportes Coletivos foram depredados na noite desta terça-feira em Campinas. O ataque dos vândalos aconteceu pouco antes das 11 da noite, próximo ao terminal Campo Grande, na região sudoeste da cidade. 4 coletivos circulavam pelas linhas e outro estava sendo recolhido para a garagem quando foram atacados com pedras. 2 deles são articulados e os outros 3 do modelo padrão. Os veículos tiveram janelas e vidros quebrados, mas ninguém ficou ferido. Os ônibus foram levados para a oficina da empresa no Parque Valença para serem consertados. Segundo a Transur, que é a associação que representa as permissionárias do transporte urbano, o prejuízo estimado é de R$15 mil. A aviação Itajaí é responsável pela cobertura das regiões do Campo Grande, Padre Anchieta e corredor John Boy Dunlop. Estudantes ocuparam o saguão da Prefeitura de Campinas hoje de manhã para protestar contra o reajuste da passagem de ônibus. As empresas do transporte coletivo da cidade pedem ao Executivo a maior tarifa do Brasil, no valor de R$ 3,80. O protesto durou cerca de 2 horas na frente da prefeitura. Os estudantes do ensino fundamental e médio de 7 escolas participaram do manifesto contra o aumento da passagem de ônibus. Os 300 alunos da rede pública de ensino deram início ao que chamaram de Operação Pula Catraca. A mobilização foi feita através das escolas, dos grêmios estudantis, na região do Ouro Verde, do Campo Grande, e fizeram um levante de pula catraca para poder vir até o ato aqui no centro da cidade. A Transur, que é a entidade que representa as empresas de ônibus, propôs um reajuste de 27%. A tarifa passaria de R$ 3,00 para R$ 13,80, considerada uma das mais caras do país, superando a de São Paulo. O bilhete único estudantil é de R$ 1,20. Com o aumento, o valor da passagem subiria para R$ 1,52. Segundo os manifestantes, o valor deve pesar no bolso. A gente acha que é uma exploração do trabalhador pagar R$ 3,80 porque o nosso transporte não é de qualidade, porque pagar R$ 3,80 na passagem dificulta que o estudante acesse a escola e acesse a universidade.
O prefeito Pedro Serafim tem sustentado a posição contrária ao índice de reajuste. Ele havia proposto um aumento no subsídio para evitar o impacto no bolso do cidadão. Nós concordamos que houve um aumento no gasto para pagar os subsídios, então ele tem que ser reajustado, mas não nesse montante. Isso é simplesmente absurdo. Muitos carros estão abandonados nas ruas de Piracicaba porque o pátio da cidade está lotado. Leilões devem desafogar a área e permitir que outros veículos possam ser recolhidos. O problema é antigo e a prefeitura promete resolver a situação dentro de um ano. O último levantamento feito pela Prefeitura em parceria com a Ciretran apontou que 148 carros estão abandonados em Piracicaba. Os donos dos veículos já foram notificados há cerca de um mês. A partir da semana que vem, os carros que continuarem nas ruas devem ser recolhidos para o pátio. Mas nem todos podem ser retirados. Tem aqueles ainda que são carros que estão com alguma ação judicial. O cara comprou, não conseguiu pagar a prestação. O carro está depenado e o banco também não tem interesse em retirar da rua e acaba largando na rua, mas ele não pode ser retirado porque tem uma ação judicial. Os veículos abandonados geram sujeira e acabam servindo de criadouro para o mosquito da dengue. Segundo o secretário de governo, a maioria desses veículos já tem problemas de documentação e multas. Tem carro que o fulano deve pensão alimentícia. Também tem uma ação na justiça e o carro também está lá, não vale nada, a justiça também não manda para leilão e o carro acaba ficando abandonado. São uma série de circunstâncias, né? Eu imagino que carro abandonado, mesmo no sentido exato da palavra, não deve chegar a metade desses que estão parados na rua como se fossem carros abandonados. O pátio de Piracicaba está cheio, mas leilões estão previstos para desafogar a área e permitir que outros carros possam ser recolhidos. Em Campinas, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou um projeto de lei que prevê a retirada de veículos abandonados das ruas da cidade. O proprietário deve ser notificado e terá um prazo de 8 dias para tirar o carro da rua. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. O Ministério Público Estadual tenta impedir que o reajuste salarial dos vereadores de Valinhos, aprovado neste ano, entre em vigor em 2013. A promotoria classificou o aumento de 79% como injustificável e pediu à Justiça a suspensão dos direitos políticos dos 11 parlamentares da atual gestão por até 5 anos por suspeita de improbidade administrativa. A lei aprovada aumenta a remuneração dos vereadores de R$ 4.000 para quase R$ 9.000 a partir de janeiro, gerando um custo adicional de R$ 2 milhões por ano aos cofres públicos. A Câmara se defende, dizendo que a votação do reajuste cumpriu exigências das legislações municipal e federal. Os vereadores de Campinas devem votar hoje um projeto de lei que cria um banco municipal de áreas para recuperação ambiental. O órgão seria responsável pelas informações sobre reflorestamento por meio de compensação ambiental e voluntária entre empresas e pessoas físicas. A proposta já recebeu parecer favorável de todas as comissões técnicas. A partir de amanhã começam as apostas para o concurso mais esperado das loterias da Caixa, a Mega Sena da Virada. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, com o prêmio previsto de R$ 180 milhões. O dinheiro é suficiente para comprar um bairro inteiro com 900 casas no valor de 200 mil cada uma, ou uma frota de 1.800 carros de luxo. Este prêmio não acumula e leva ao rateio quem acertar o maior número de dezenas. E veja ainda nesta edição, chafariz vira jardim na Avenida Brasil, em Campinas.